Muito bom dia a todos os amigos que nos estão assistindo nesse momento. Que Deus seja louvado então por mais uma manhã de programação nos Passos de Jesus. Como foi dito na semana passada, nós estamos iniciando então essa série, continuando então com essa série nos Passos de Jesus, seguindo as ideias da forma como Jesus andou, como Jesus esteve então entre os homens, algumas etapas da vida de Jesus. E então, na semana passada, nós estudamos sobre Deus conosco. Jesus é o Deus conosco. Então, nessa manhã, vamos então continuar andando nos passos de Jesus. Vamos continuar aprendendo de Jesus. Então, qual foi a vida de Jesus? O que é que podemos aprender com os passos de Jesus? Será que tem alguma coisa que possa servir do nosso exemplo hoje? Então, nos passos de Jesus, já estudamos Jesus como sendo Deus conosco, Emmanuel. Hoje, nós vamos ver que Jesus também foi um homem como qualquer um de nós. Jesus, na verdade, além das alegrias, dos momentos de prazeres da vida, também teve momentos sombrios na sua vida. Nessa manhã, nós vamos estudar um dos momentos sombrios da sua vida. Jesus foi tentado. É verdade. Jesus foi tentado. Assim como eu e você somos tentados pelo inimigo, Jesus também foi tentado. Então, vamos aprender, então, seguir os passos de Jesus e aprender qual foi a sua reação no meio dessa sua tentação. Aprendendo, então, de como Jesus solucionou o problema da tentação na sua vida, assim também hoje, nós conseguimos aprender e seguir os passos de Jesus. Nós podemos também ser vitoriosos na tentação. Hoje, o tema, Jesus foi tentado. Jesus foi tentado. Antes de mais, irmãos e amigos, falando da vida de Jesus, nos passos de Jesus, Jesus nasceu em Belém da Judeia. Como nós sabemos, já foi dito no último estudo, na Belém da Judeia nasceu Jesus. Porém, Jesus foi crescendo e foi em Nazaré que Jesus cresceu. Nazaré é uma pequena cidade na altura, talvez uma pequena vila, não era essa grande cidade conhecida de então. Então, Nazaré era uma pequena vila e foi ali que Jesus cresceu e passou a sua infância e a sua juventude. Em Nazaré, podemos dizer, por que Nazaré? Jesus, sendo Emmanuel, ou Deus conosco, Jesus poderia ter escolhido qualquer lugar na terra para viver. Qualquer. Poderia ter escolhido os palácios dos reis, locais ricos da terra, locais belos à vista humana. Porém, Jesus escolheu Nazaré. É verdade. Jesus escolheu habitar na Nazaré, uma pequena vila insignificante de altura. Era a cidade da sua mãe, da cidade de Maria. Então, Jesus aprendemos muitas coisas quando andamos nos seus passos. Quando caminhamos segundo os passos de Jesus, nós aprendemos muitas coisas maravilhosas. Então, Jesus esteve disposto a abandonar a glória do céu, a descer por este mundo, tornando um homem, e nasceu em Belém da Judeia, numa manjedoura, e foi crescer em Nazaré, humilde Nazaré. Que maravilha, que mensagem maravilhosa. Porém, encontramos na Bíblia algumas formas de como Jesus se comportou, de qual foi a forma que Jesus viveu. E um primeiro verso que nós vamos ver então nessa manhã, nesse momento, é sobre a infância de Jesus. Como foi a infância de Jesus? As pessoas perguntam. E há um verso em Lucas capítulo 2, verso 40 e 52. Vou ler então na minha Bíblia, Lucas capítulo 2, verso 40 e 52. Diz o seguinte: crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Esse foi Jesus. Jesus cresceu em sabedoria, estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Em outras palavras, queremos dizer que Jesus foi firme com relação a princípios. Jesus foi firme nos seus princípios. Era um homem cortês, um homem educado, que soube desenvolver perante Deus e perante a sociedade. Então, Jesus desenvolveu em todas as facetas, tanto físico como mental, assim como espiritual. Jesus
cresceu e desenvolveu. Esse é o homem da história. E é esse homem que nós queremos seguir os seus passos. Se há alguém nesse mundo que nós devemos seguir, esse alguém é o próprio Jesus. A ele nós devemos seguir. Nos dias de Jesus, havia muitos ensinos. Os rabinos, os homens dos cultos religiosos, tinham muitos ensinos que costumavam ensinar as pessoas. E as crianças deveriam aprender desde o berço, desde a sua infância, essas questões do judaísmo. E era toda uma forma de ensinar as crianças que fazia com uma lavagem cerebral na mente das crianças, das pessoas. Então, essas fábulas que eram ensinadas pelos rabis, Jesus manteve-se distante. Enquanto os líderes religiosos esperavam que todas as crianças se aprendessem nas suas escolas, Jesus não foi à escola dos rabinos. A escola de Jesus, na verdade, foi a natureza. Jesus esteve muito tempo da sua vida junto à natureza, escutando a voz da natureza, meditando na natureza. E muitas palavras que Jesus proferiu ao longo do seu ministério foram aprendidas a sós com a natureza. Esse foi o Jesus a quem nós seguimos. Esse é o Jesus a quem nós devemos seguir os seus passos. Jesus tinha como base apenas um livro, não o livro dos rabinos, mas era o Velho Testamento. O Antigo Testamento era a Bíblia na altura, nos dias de Jesus, existia apenas o Velho Testamento. E esse era o livro que Jesus meditava dia e noite. E as palavras que está escrito estavam sempre nos lábios do nosso Salvador. O está escrito estava sempre acompanhado de Jesus. Jesus, na verdade, ele fez muitas maravilhas ao longo do seu ministério. Jesus curava, Jesus fez coisas grandiosas. É como se o céu baixasse à terra e um dilúvio de graça estendeu aos homens. Esse era Jesus. Jesus fez coisas maravilhosas. Entende? E que maravilha seguiu a Jesus. Por 3 anos e meio, Jesus esteve aqui nesta terra. Andou nesta terra. Nós também queremos seguir seus passos. Porém, antes de começar o seu ministério, devemos ir para o início. Sim, vamos para o início. O início de tudo. Antes de iniciar o seu ministério, Jesus teve que cumprir toda a justiça. É verdade. Jesus teve que cumprir a justiça. Certo dia, numa região, numa altura, havia um homem num deserto chamado João Batista. E a fama desse homem, da sua mensagem, tinha alcançado corações. Pescadores deixavam os seus barcos, camponeses os seus campos, as pessoas deixavam os seus labores e caminhavam para o deserto para encontrar com João, conhecido como Batista. E ali as pessoas eram batizadas, arrependendo dos seus pecados, eram batizados. Muitas pessoas então afluíam ao deserto. E certo dia, essa mensagem de novas, de um profeta no deserto, pregando o arrependimento dos pecados. Um profeta que preparava o caminho do Senhor. Essas novas, esse certo dia, chegando a Nazaré, foi essa mensagem espalhando. E um belo dia, essa mensagem de um profeta, de um homem de Deus, chegou à oficina que antigamente era do José, o pai de Jesus. No momento, José já estava morto. Jesus, ao longo da sua infância, da sua juventude, trabalhou e ajudou seu pai na carpintaria, como carpinteiro. E um certo dia, então, essa mensagem chegou a Jesus. E então, Jesus reconheceu esse chamado. Jesus ouviu essa voz e disse, chegou o tempo. Na verdade, havia chegado o tempo. Jesus deveria iniciar o seu ministério. Era chegado o tempo em que todo o trabalho, o esforço que ele tinha feito de descer do céu e nascer, chegar o momento do seu grande ministério. Então Jesus, imaginemos, sacudindo o pó da poeira, e tudo mais, colocando de parte as ferramentas, arrumando e nesse dia. Saiu compelido pela voz do Santo e foi ao deserto
Então Jesus disse: eu vim aqui para ser batizado. Batizado como assim? Batismo, amigos, significa arrependimento. Agora, será que Jesus arrependia de algo? Jesus tinha algum pecado do qual necessitava de arrependimento? Não. Jesus, na verdade, segundo o livro de Mateus, capítulo 3, versos 14 e 15, nos diz que Jesus fez tudo isso para que se cumprisse as Escrituras. Ele, porém, o dissuadiu dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Mas Jesus respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele admitiu. Então Jesus foi batizado não porque ele tinha pecado, ou ele tinha algo para se arrepender, porém para que se cumprisse toda a justiça. Jesus não veio ao água, e eis que se lhe abriu os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprado. Amém. Jesus, então, ao ser batizado, a Bíblia nos diz que o céu foi aberto e o Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba, simbolicamente falando. E então ouviu uma voz do céu dizendo, eis o meu Filho amado, em quem me comprado. Essa mensagem trazia força a Jesus. Essa mensagem, essa voz era importante nesse momento, porque ao iniciar o seu ministério, Jesus necessitava saber com certeza de quais os caminhos que ele deveria seguir. Jesus precisava ter a certeza que o Pai estava com ele nesse grande ministério. E você também, nós precisamos ouvir a voz de Deus para que possamos ser confortados no meio do mundo de problemas. Jesus foi batizado para cumprir o quê? Toda a justiça. Assim que Jesus foi batizado, continuando ainda nos passos de Jesus, Jesus foi levado ao deserto. O Espírito Santo o compeliu ao deserto. Por quê? Jesus tinha o hábito de ir às montanhas ao longo da sua vida para meditar na natureza, para estar só com Deus. E nesse momento Jesus, após o seu batismo e de início do seu ministério, decidiu não ir entre multidões. Decidiu estar a sós com Deus. Foi ao deserto a fim de jejuar e de orar e de estar a sós com Deus. Jesus foi ao deserto para se fortalecer no seu ministério. Jesus, sendo Deus, despiu sua natureza divina e nasceu como homem. Por isso, era necessário que ele, como homem, dependesse em tudo de seu Pai, do Deus no céu. Então Jesus fez e deu-nos um exemplo de como nós devemos seguir. Então nós também devemos buscar a Deus e buscar essa força. Devemos tirar tempo só com Deus, assim como fez Jesus. Jesus tirou tempo para estar com Deus. Tema dessa manhã, desse momento, Jesus foi tentado. Vamos então abrir as nossas Bíblias e começar a ver quais foram as tentações de Jesus. A primeira tentação de Jesus encontra-se no livro de Mateus, capítulo 4, versos 2 e 3. Mateus 4, 2 e 3 nos dão uma primeira tentação de Jesus. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Então, um primeiro assalto do inimigo. Satanás que apareceu para Jesus não como um monstro, nessa altura, apareceu para Jesus como um anjo da luz. Aparecendo como um anjo da luz, ele disse, se és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Jesus havia passado 40 dias jejuando e orando. Ou seja, durante 40 dias não tinha comido nenhum tipo de alimento. 40 dias jejuando e orando. E agora, de momento, no fim de 40 dias, aparece então um anjo, supostamente um anjo da luz, dizendo, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus lembrava ainda das palavras ditas quando saiu da água. Eis o meu filho amado,
em quem me comprado. Como assim agora aparece um anjo dizendo que se eu for o Filho de Deus, se realmente eu sou o Filho de Deus, então há alguma dúvida nesse momento. Então Jesus automaticamente reconheceu que não era um anjo de Deus, mas era um inimigo disfarçado para de forma a tentar Jesus ao pecado. Porém, irmãos amigos, Jesus a esta tentação respondeu no verso 4, Mateus capítulo 4, verso 4. Mateus capítulo não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus respondeu então à tentação do inimigo com o está escrito. Jesus respondeu com o está escrito. Por que disso? Porque Jesus conhecia a palavra de Deus. Jesus conhecia a Bíblia, o Antigo Testamento. Conhecia claramente cada mensagem. E Jesus sabia que Salmos, aliás, em livro de Deuteronômio, capítulo 8, verso 3, já dizia que nem só do pão viverá o homem. Então Jesus, lembrando dessa passagem em Deuteronômio, capítulo 8, verso 3, e realmente proferiu essas mesmas palavras para o inimigo. Nem só do pão viverá o homem. Nem só do pão viverá o homem. Irmãos, amigos, a mensagem de Deus é como um pão, o pão da vida, que desce dos céus. Aqui está registrado as palavras da vida. Eu e você precisamos conhecer a palavra de Deus. Precisamos estudar a palavra de Deus e ouvir qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Se queremos viver uma vida feliz e ter sucessos nessa vida, atenção, a melhor forma de viver e ser feliz e de encontrar a paz interior é seguindo os passos de Jesus. Porém, Jesus foi tentado uma segunda vez. Quando a primeira tentação não deu resultado, uma segunda tentação sobreveio a Jesus. Abramos nossas Bíblias em Mateus capítulo 4, verso 6. A segunda tentação. Filho de Deus, atira-te aqui para baixo. Porque está escrito, atenção, Satanás usou a palavra de Deus, dizendo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem. Satanás, na verdade, estava citando as Escrituras. Estava citando o Salmos 91. Salmos 91 tem essas palavras registradas, que o anjo de Deus nos protege quando tropeçarmos em alguma pedra. Mas atenção, as palavras de Satanás, apesar de serem verdadeiras, apesar de ser uma promessa bíblica, nesse momento estava sendo mal aplicado. Satanás usou da palavra de Deus de forma a distorcer a verdade de Deus para o seu povo. Hoje, infelizmente, temos muitos líderes religiosos que também, em nome supostamente de Deus, utilizam a palavra de Deus, porém de forma distorcida, ensinando aquilo que não agrada, aquilo que não é a vontade de Deus. Pessoas têm dirigido, então, aos líderes à procura da verdade. Outra mensagem que não é a verdade de Deus. E isso faz com que as pessoas, então, caem na incredulidade. As pessoas descreem da palavra de Deus. Infelizmente, muitos líderes religiosos têm ensinado de forma errada essa palavra. E isso tem levado muitos, talvez você, que está assistindo à incredulidade, a não crer nessa mensagem. Porque a mensagem está sendo apresentada de uma forma muito vaga, uma forma distorcida. As pessoas têm sido levadas à procura de poder e de luz em outras fontes que não é a palavra de Deus. Por isso, a essa tentação, Jesus respondeu. Mateus capítulo 4, verso 7. Jesus respondeu. Também está escrito, não tentarás o Senhor. Também referindo às Escrituras. Jesus fez alusão a um verso que encontra no Antigo Testamento. Deuteronômio 6, capítulo 16. Satanás então dirigiu para Jesus com uma mensagem bíblica mal aplicada. Jesus então responde com um verso bíblico bem aplicado. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Irmãos amigos, essa promessa é real.
Deus tem anjos prontos para nos guardar. Porém, Deus não pode abençoar ou cuidar, de certa forma, das pessoas que são desobedientes a Ele. As pessoas oram cada dia pedindo a Deus bênçãos e bênçãos. Atenção, quando falo de bênçãos, não falo de bênçãos materiais. Falo principalmente de bênçãos espirituais, bênçãos mentais, a paz interior. Há pessoas que oram e oram procurando paz interior e não a encontram. Isso por quê? Porque não estão seguindo os planos de Deus. Deus não pode abençoar pessoas que não obedecem à sua voz. Pessoas que dizem ter fé, porém andam tão longe da verdade. Sabem qual é o caminho, sabem qual é a verdade. E distorcendo a palavra de Deus, procuram seguir seus caminhos e seus interesses. A esses eu digo, Deus não pode abençoar. A isso se chama pecado. É uma contrafração da fé. Isso não é fé, mas é presunção. Presunção é o quê? É uma falsificação da fé verdadeira, porém é operada por Satanás. A terceira tentação. Jesus foi tentado outra vez. E quando essas duas tentações não deram resultado, Jesus foi tentado uma terceira vez. Agora encontramos em Mateus capítulo 4, verso 9. Mateus... A terceira tentação tinha a ver com adoração. Agora, Satanás aparece da forma como realmente é, como príncipe das trevas. Agora Satanás se revela. Agora ele quer buscar adoração para si. Ali nas cotas celestiais, uma vez Lúcifer rebelou. Nessa altura, Jesus era o comandante das hostes celestiais. E Satanás era o rebelião, o homem que dirigia a rebelião. Agora, como se que invertesse os papéis. Ou seja, Jesus agora nascendo como um homem falho, entre aspas, não que Jesus tinha fraqueza, tinha alguma falha, porém nasceu como um homem, sujeito a todo tipo de tentação. Então, agora Satanás, com todo o seu poder, tenta então fazer com que Jesus pecasse. Tentando fazer com que Jesus abandonasse a sua fé em Deus. Agora, nesse momento, Satanás então mostra a sua real cara. Atenção. Aqui, quando Satanás mostra a sua faceta, ele apresenta-se como um anjo realmente poderoso. Porque nos contos que nós temos aprendido, as fábulas ensinadas por muitos líderes religiosos, é de que Satanás é apenas um ser poderoso, porém tem chifres, com rabo, com asas de morcego e com muitas e muitas características falsas. Porém é mentira. Isso são fábulas ensinadas para embalar as crianças. Satanás é um ser, é belo, é um ser belo porque foi criado por Deus. É um anjo magnífico. Apesar de, por causa do pecado, está se desfigurando com a sua cara, desfigurando por causa do pesar do pecado. Porém, ele não é um ser terrível, como muitos já têm ensinado. Então, irmãos amigos, nesse momento agora, a terceira tentação. Aparece então pedindo adoração. Adoração. Eis a maior razão do conflito entre o céu e a terra. Ou seja, entre o mundo espiritual, da força do bem e da força do mal, a maior razão, o alvo, é a adoração. Satanás quer receber a adoração que pertence unicamente a Deus. Desde o céu, ele queria receber essa adoração. Agora, Jesus, estando em condição humana, aparentemente muito mais fraco, agora ele tentou, então, nesse momento, aproveitar do momento e receber a adoração do próprio Jesus. Porém, irmãos amigos, nesse momento da adoração, essa tentação de adoração envolve pelo menos 4 aspectos. Um aspecto podemos ver nesse verso, por exemplo, é que nessa tentação podemos encontrar o amor ao mundo. Hoje também somos tentados a oferecer exatamente a mesma coisa. Hoje, por amor ao mundo, nós sacrificamos, nós adoramos, nós fazemos coisas que não são de agrado de Deus. Ainda outro aspecto, a ambição pelo poder. Muitas pessoas, ambição pelo poder, passam por cima da palavra de Deus. Não importa quem estão adorando, se é Deus, se não é Deus, não importa. Desde que eu consiga poder, eu vou seguir em frente. Essa tentação ainda estava a soberba da vida. A soberba da vida.
Ou seja, não contentando com aquilo que eu tenho e sempre querendo mais, alcançando mais. Ou seja, essa tentação, resumidamente, tem a ver com todo aquilo que nos afasta de Deus. Tudo aquilo que busca adoração, que retira a adoração de Deus para Ele mesmo, isso torna-se pecado. Então, adoração. Satanás quer adoração. Atenção, eu e você devemos adorar sim, mas é o único Deus verdadeiro. A essa tentação, a última tentação, Jesus respondeu. Mateus capítulo 4, verso 10. Essa última Senhor teu Deus adorarás e só Ele darás culto. Retira Satanás. Amém. Então, na tentação de Jesus, quando ele foi tentado pela última vez, Jesus reconhecendo que realmente era o inimigo que estava tentando, que estava falando com ele. Agora Jesus, usando o seu poder maravilhoso, poder divino, Jesus ordenou: Satanás, retira-te. Atenção. Jesus nunca utilizou o seu poder divino em benefício próprio. Nunca. Sempre que utilizou o poder divino para ressuscitar as pessoas, para curar, para perdoar pecados, fez-o sempre com o intuito de levar homens para Deus. Usou esse poder e usou todos esses milagres de forma a levar as pessoas a conhecerem a Deus. Porém, nunca utilizou o seu poder divino para exaltação própria. A esse mandato agora, Jesus falou com Deus, com o poder divino, e disse: Satanás, retira-te. E agora, o inimigo não pôde mais resistir. Agora, o inimigo fugiu da presença de Jesus. Essa é a palavra. Essa é a força do Deus que nós seguimos. O Deus que tem poder para ordenar aos espíritos malignos: retira-te, e eles saem. Qual é o problema na sua vida? Qual é a dificuldade que você está enfrentando nesse momento? Jesus, com a sua autoridade divina, tem o poder de dizer: retira-te. Agora, você precisa entregar seu caminho a Deus. Você precisa conhecer os planos de Deus para que possa estar livre das artimanhas do inimigo. Há uma promessa maravilhosa encontrada no livro de Tiago, capítulo 4, versos 7 e 8. Tiago, capítulo 4, versos 7 e 8, nos diz o seguinte: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Essa é a promessa. Nós devemos sujeitar a Deus, ou seja, entregar nossos caminhos a Deus, ser obedientes a Deus e resistir ao diabo, resistir às suas tentações, e ele fugirá de nós. Ainda outro verso, Hebreus, capítulo 4, verso 15. Hebreus capítulo 4, verso 15, nos diz o seguinte: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes, em tudo foi tentado. Antes foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, porém sem pecado. Irmãos, amigos, não há nenhum tipo de pecado ou de tentação que pode chegar em sua vida que Jesus não suportou. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele enfrentou todo o tipo de tentação, porém saiu vitorioso de todos. Jesus em nenhum momento cedeu à tentação. Satanás sabia que se por um momento Jesus cedesse a uma tentação, automaticamente todo o plano de salvação estaria perdido. Satanás sabia que levando Jesus a pecar, eu e você estaríamos perdidos. Esse universo estaria perdido. Por isso Jesus teve que vir aqui na Terra, viver uma vida perfeita, uma vida sem pecados, para que pudesse nos dar o exemplo de como viver. Seguindo os passos de Jesus, nós aprendemos a vencer também o inimigo. Nós aprendemos que, na verdade, cada tentação pode ser vencido. Agora, atenção. Satanás não obriga ninguém a pecar, é verdade. Se você cometer algum pecado, foi porque eu e você escolhemos pecar. Satanás pode nos tentar, porém não tem a força de nos fazer pecar. O pecado é uma escolha. Uma escolha que eu e você fazemos. Só que hoje, infelizmente, as pessoas não aceitam a palavra pecado. As pessoas não aceitam esse pecado. Dizem: não, o pecado é a coisa religiosa. Não, é mentira.
Então, em vez de pecado, as pessoas utilizam palavras, por exemplo, como é apenas uma fraqueza. Não é pecado, é fraqueza. Ou então, é uma debilidade, é apenas uma debilidade. Então, há outros pecados que não chamam de pecado, porém chamam de um desvio comportamental. Irmãos amigos, ou desvio, ou fraqueza, tudo é pecado. Para Deus, pecado é pecado. E Deus chama o pecado pelo seu próprio nome. E nós também devemos aprender a chamar o pecado pelo seu próprio nome. Pecado é pecado. E nós devemos, então, ter poder de Deus para vencer o pecado. Homens têm procurado hoje ser felizes. E para isso, cometem um pecado. Interessante. Para o homem ser feliz, cometem pecados. Talvez, para se sentirem felizes, é preciso misturar com drogas, mexer com álcool. Ou seja, a procura da felicidade me leva, então, ao pecado. Muitas vezes. Ainda, o homem busca o prazer, porém encontra a dor. Isso é o pecado. Pecado é um prazer. As pessoas buscam o pecado em busca do prazer. Apenas encontram a dor. Continuando, pessoas, infelizmente, têm corrido atrás de miragens. Miragens que o mundo tem para oferecer. Porém, estão perdidos no meio do deserto desta vida. Quais são as miragens que têm levado você para longe de Deus? O que você tem visto nesse mundo de tão agradável a ponto de abandonar tudo aquilo que é de Deus e seguir os passos do inimigo? Jesus respondia com está escrito. E eu e você devemos aprender de Jesus e responder também com está escrito. Que possamos então, eu e você, seguir os passos de Jesus. Salmos capítulo 119, verso 11. Salmos 119, verso 11, nos diz, guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Essa é a mensagem. Se você quer viver feliz e não pecar contra Deus, guarda em seu coração a palavra de Deus. Então, com a tentação de Jesus, nós aprendemos que o livro dos livros, a Bíblia Sagrada, é a base para a vitória dos pecados. Você precisa então conhecer as Sagradas Escrituras. Você precisa conhecer a mensagem escrita neste livro. Para que você, assim como Jesus, possa responder a Satanás. Está escrito. Quando vier te assaltar as tentações, as provações da vida, que você possa responder com está escrito. E o último verso, nesse momento, encontra-se em Salmos, capítulo 119, verso 5. A mensagem maravilhosa de Deus nos diz que a lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Essa é a lâmpada que nós devemos seguir. A Bíblia Sagrada é a luz que nós devemos seguir. Então, é seu desejo seguir os passos de Jesus? É seu desejo andar segundo Jesus andou? É seu desejo falar como Jesus falou? Agir como Jesus agiu? Então você precisa conhecer a Bíblia Sagrada, o livro dos livros. É a forma que Deus tem para se revelar à humanidade. Não se esqueça, Jesus foi um homem como eu e você, sujeito a provações, a tentações. Porém, em nenhum momento Jesus pecou. Eu e você também podemos ser vitoriosos quando Satanás nos assalta com suas tentações. Isso como? Estudando a palavra de Deus. E nesse momento, é o momento então de fecharmos os olhos e de pedirmos a Deus a sua orientação. E dizer, Senhor, eu quero conhecer mais da tua palavra. É seu desejo então conhecer a palavra de Deus? Então feche os olhos e vamos conversar com Jesus. Pedindo-lhe força e revelação das Escrituras para que possamos estar e resistir aos assaltos do inimigo. Feche os olhos e falemos com o nosso Deus. Santo e soberano Deus que habita nos altos dos céus. Obrigado porque nesse momento aprendemos mais uma verdade. De que Jesus foi um homem como qualquer um de nós. Sujeito às mesmas provações. Porém, um homem que nunca pecou. E obrigado, Senhor, porque o Senhor Jesus nos concede a força também para ser vitoriosos. E nesse momento, ó Pai, se há alguma pessoa que nos estão assistindo, que tem algum problema em sua vida, algum problema que não está conseguindo resistir, algum pecado que não está conseguindo enfrentar, nós pedimos, por favor, que a voz divina de Jesus Cristo possa
fortalecer a vida dessa pessoa e com a voz potente do Todo-Poderoso dizendo retira-te, que essa voz possa alcançar corações das pessoas e que essa voz possa trazer paz e conforto quando Satanás fugir das nossas vidas. Por isso, ó Pai, por favor, nesse momento, pedimos que cada um de nós possamos aprender a manejar bem a palavra do Senhor e que possamos aprender cada dia mais dessa revelação. Obrigado, Senhor, por tudo. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Assim foi, nos passos de Jesus. Você está convidado então para a próxima programação, continuando, andando e conhecendo os caminhos de Deus para você. Continuação de um feliz dia a todos e Deus nos abençoe. Ricos e pobres, plebeus e nobres, diante do trono de Deus. Salvos, perdidos, santos, remidos, a face verão de Deus. E se